Falamos sobre a decisão da União Europeia de anunciar em novembro uma proposta para exigir que os seus importadores de carne bovina, soja, café, cacau, madeira e óleo de palma se certifiquem de que essas 6 commodities não são provenientes de terras desmatadas ilegalmente ou que contribuíram para a degradação de solos depois do dia 1º de janeiro de 2021. Quem comenta esse assunto conosco é o especialista em relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Como que essa decisão da União Europeia pode afetar as exportações brasileiras? O que nós vemos aí, Mariana, é uma movimentação dos governos europeus no sentido de querer fomentar a preservação do meio ambiente no Brasil e na questão do respeito à floresta amazônica. E o problema é que nós tivemos aí, nos últimos tempos, uma situação complicada em relação às queimadas e toda a imagem internacional do Brasil que foi mal gerenciada na questão ambiental nos últimos tempos. Então, o que nós vemos também é esta questão ambiental sendo levada aí como impeditivo do aumento das exportações brasileiras para os países membros da União Europeia. E, por outro lado, nós temos também o tratado comercial que foi assinado entre Brasil e União Europeia e que está demorando muito tempo para ser implementado justamente pelo fato de haver resistência dos países europeus, que são grandes subsidiadores, que subsidiam enormemente a questão agrícola como uma forma de existência e preservação de um modo de vida, que impede aí que haja um acréscimo nesse relacionamento bilateral. Então, isso é mais um capítulo nesta saga e nesta busca aí de o Brasil utilizar-se da sua competitividade internacional no setor agrícola, mas que esbarra aí com algumas questões de comunicação que nós precisamos melhorar intensamente. Marcos, então fica um grande problema, né, imposto aí, um grande entrave, porque a União Europeia é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. E, por outro lado, não vê uma sinalização do Brasil em se esforçar nessa questão aí para, como você mesmo disse, comunicar de forma melhor sobre quais cuidados estão sendo feitos aqui com o meio ambiente, né? E o que eu acredito, né, nessa situação é que o Brasil deveria assumir o controle da narrativa, né? Eu sempre comentei na questão das queimadas, por exemplo, que não é um problema exclusivo do Brasil. Nós vimos isso acontecer na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa. E o que aconteceu é que seria o momento, por exemplo, de o Brasil ter sido aí o líder em chamar uma conferência internacional para discutir a questão climática e como isso está afetando as florestas. Então, nós temos perdido, nesse sentido, a narrativa e o controle dessa narrativa. Então, aí, se nós não conseguimos influenciar, nós somos sujeitos à pauta externa. E a pauta externa não é favorável porque o setor agrícola brasileiro, ele é competitivo, só que ele tem aquela competitividade ainda numa parte mais primária. Então, o que nós precisamos também fazer nesse sentido é agregar mais valor ao produto agrícola para que nós não estejamos sujeitos constantemente a esta situação de querer se punir o campo brasileiro, que é uma das poucas áreas em que nós temos uma competitividade grande e que esbarra nessas barreiras que são impostas até por nosso descuido, né? Então, nós deveríamos investir mais nesta construção da imagem do Brasil e dizer também que o produto nosso, ele é ambientalmente responsável, esse tipo de coisa. Então, é este tipo de estratégia que anda faltando no governo brasileiro e que não é de agora, já é há bastante tempo. Eu ia te questionar justamente sobre como essa falta de proatividade do governo brasileiro afeta a imagem do Brasil lá fora, mas você já começou a me dar os principais indícios do começo dessa resposta, Marcos. De qualquer forma, como que hoje o agronegócio é um dos principais geradores, né, aqui para a nossa economia brasileira. Então, quer dizer, haja visto essa questão que você colocou agora, se o Brasil vendesse melhor, né, essa questão de se preocupar não só com os seus alimentos, mas também com a forma, né, do plantio deles e de como trata o campo, o homem do campo e as nossas florestas. Então, quer dizer, talvez muito provavelmente essa exportação poderia também aumentar e muito.
Pode, né? Tudo é uma questão de comunicação e, obviamente, temos que entender que é um cenário de competitividade global. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos nessa questão de produtividade agrícola. Você tem os países africanos que querem também ingressar mais intensamente nessa área e você tem a própria China, que é uma importadora de produtos brasileiros que tem aumentado a sua produtividade no campo. Então, eu acho que o nosso problema aí é, de fato, uma questão de entender a nossa competitividade, como nós podemos aperfeiçoar, agregar valor aos produtos do campo e também ter uma sintonia mais afinada nesta questão da narrativa, né, que é empregada internacionalmente para justamente evitar estes obstáculos que serão sempre perenes. E veja também, né, ao invés de nós melhorarmos a narrativa, nós também começamos a brigar com alguns parceiros comerciais, como aconteceu no caso com os chineses. Então, esta linha que precisa ser atenuada, precisa ser afinada para que o campo consiga aí fornecer a pavimentação de eventuais crescimentos de outras áreas econômicas que o Brasil precisa justamente se quiser alcançar aí um nível maior de desenvolvimento no futuro, né? Porque nós sabemos que o campo vai produzir até determinado limite e a partir daí nós precisamos que a agregação de valor é que permita ao país alcançar novos níveis de desenvolvimento econômico. Nós conversamos com o especialista em relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira para o senhor. Para você também, muito obrigado pela oportunidade.